aqui é o Nilson Alves, este é o seu canal Nilson Soquete, iniciando para vocês mais um vídeo, isso mesmo. Hoje, que dia da semana é? Hoje é sexta-feira, tomando coca, tá pessoal? O dia mais esperado da semana chegou, é Coca-Cola, pessoal. Não pensa outra coisa não, porque é cedo ainda para as outras coisas, né? Estamos de manhã ainda, né? Bom, hoje é sexta-feira, hoje é dia 8 de fevereiro do ano de 2019. Bom, o assunto que eu vou falar hoje, um assunto de reflexão baseado aí nessa onda noventista. Por que eu tô falando isso, né? Tô parecendo o Nodi do canal noventista, né? O Nodi do canal 90, que eu tive o prazer de conhecer ele em dezembro, durante o lançamento do livro Como Eu Sobrevivi aos Anos 90, né? O livro do Nodi do canal 90. Eu tô falando da moda noventista porque na Rede Globo Televisão tá tendo uma novela que fala dos anos 90, chamada Verão 90 e tal. E aí eu tava pensando como que eu vou fazer um vídeo baseado a isso, porque eu posso falar dos anos 90, eu sou nascido em 84, para vocês que não sabem minha idade, sou de 1984, vou fazer 35 anos de idade, e eu passei praticamente infância e adolescência dos anos 90, né? Dos 6 anos até uns 15 anos vivi nos anos 90, né? Então eu passei a minha infância anos 90 e uma parte da adolescência anos 90, então eu tenho uma autonomia de dizer como se foi bom, se for ruim. É que assim, a gente tá vendo essa novela e tá vendo os canais, nada contra os canais Nerd Show do Renato Agribeto, o canal 90 do Nodi, mas sempre mas aí tem um lado negativo. Tem a glamorização dos anos 90 e tal, mas o que eu vou dizer não é a glamorização dos anos 90, e sim a verdade dos anos 90. Coisas negativas que aconteceram nos anos 90, que hoje em dia até que melhoraram, né? As pessoas têm às vezes um ataque de nostalgia dizendo: ai, na minha época, anos 90, as coisas eram maravilhosas, as coisas eram lindas, as coisas davam certo, não sei o que. Não é bem assim que a banda tocava, né? Vamos falar alguns pontos que fazem os anos 90 não serem tão glamourosos assim. Primeiramente, questão da telecomunicação, né? Já começa por aí. Comunicação. Naquela época, a comunicação era feita praticamente com uma coisa só. Três coisas. Telefone, telégrafo, né, que era telegrama. Tinha o pager, que era o bip, né, uma coisa bem curiosa, né, o bip que poucas pessoas tinham, que hoje é a mensagem de texto do celular, que já foi ultrapassado pelo WhatsApp. Você tinha correios, telefone e telégrafo. Só que nenhuma dessas coisas o povão tinha acesso. Isso em telecomunicações. Em diversões e entretenimento, vocês tinham a televisão, limitada às vezes a 8 canais, dependendo da região. E você tinha o VHS, né, com aquela fita VHS com aquela imagem pipocando e correndo o risco da fita. Tipo, você tinha que alugar a fita no locador e tinha que rebobinar depois que assistiu o filme, que senão você tomava multa, né? Eita, quantas multas! Não, graças a Deus em casa a gente não toma muita multa não, porque a minha irmã trabalhava numa locadora, então ela tinha todos os meandres, né, de rebobinar, então a gente não aprontava isso, muitas outras pessoas tomavam multa, mas isso, ou seja, a questão da comunicação. Hoje a gente tem internet, né? Antigamente, cara, a gente querer conversar com amigo, a gente que morava longe, a gente não tinha como ter acesso. Chegava as férias, final de ano, a gente perdia os contatos com eles. Hoje não, hoje você tem o WhatsApp, você tem outras coisas, né? Aí você vê outras questões, né? Outras questões. A questão do custo de vida. O custo de vida nos anos 90 era muito alto, né? Naquela época estava a transição do cruzeiro real e real. O real, tá, se você for ver vídeos antigos, mas Nilson, você tá falando pavneiro, porque nos vídeos antigos você mostra, nos vídeos daqueles de propaganda de mercado antigo, mostra os produtos super mais baratos que hoje. Meu filho, mas tem uma diferença aí, que vocês não prestam atenção, que vocês não notam.
é a questão do poder aquisitivo do povo. O salário mínimo do povo em 95 era R$100, 100 pila. Hoje está 990, mas é no teto federal, no teto estadual acho que passa de 1.000, no teto estadual aqui no município, aqui no estado de São Paulo. Acho que é 1.100 no estado, 1.100 não, 1.500 no estado, mentira Nilson, é 1.050 no estado de São Paulo, no teto do estado, né? No teto federal é 990 e pouco, né, o salário mínimo. Olha a diferença do salário mínimo de 1995 para 2019. Então, é normal você ver vídeos antigos de supermercados antigos com preços baratos. Acho que o custo de vida era melhor naquela época. Não era porra nenhuma. Tanto é que um computador, uma televisão, qualquer outro equipamento custava para cima de 500. Computador, o mais barato era 2.000. R$2.000 na época. Hoje custa essa faixa de preço, até que é mais acessível hoje em dia, né? Outra desvantagem dos anos 90. Dos anos 90, cara, o que imperava era mais a ignorância das pessoas. As pessoas eram mais estúpidas, as pessoas eram mais arrogantes, as pessoas eram mais, era mais invejosas, as pessoas te cobrava mais. Eu tô falando isso porque eu vivi nos anos 90. Naquela época, se você falasse oi, tudo bem para alguém, pelo menos no meu bairro, pelo menos na periferia, você levava batata. Tanto é que eu era um cara que cresci meio tímido, meio com medo de falar com as pessoas. Porque a estupidez, sobretudo depois da época do Collor, lá até 1994, por aí, era muito grande. As pessoas não tinham uma educação, as pessoas eram estúpidas, tratavam mal, né? A agressividade era maior, os filhos sofriam mais agressão dos pais. Mas a agressão, os filhos sofriam porque aprontavam errado, não era sempre assim. Foi constatado que 90% das agressões dos pais contra os filhos nos anos 90 não eram motivos de travessura do filho, era porque o cara estava pistola, nervoso com alguma situação e usava o seu filho como espinha. Né? Usava o seu filho como saco de pancada. Espalha é saco de pancada. Usava o seu filho como saco de pancada, né? Ou seja, é uma época que o pessoal gramoniza, mas tem o seu lado negativo. Naquela época, algumas regiões pelo menos da minha cidade, você não tinha shopping center, você não tinha supermercados. O que tinha de acesso de coisas, se você só achava na região central da cidade, às vezes você tinha que deslocar para ir para cinema, né? Era uma coisa complicada nos anos 90. Fora que a televisão, a imagem da televisão dos anos 90, pelo amor de Deus, cara. Porra, você assistir televisão nos anos 90 era um ai Jesus, né? Não é o Fla-Flu, como diz no hino do Flamengo, mas é um ai Jesus, né? Olha, parafraseando o Flamengo, que é o time do coração do Júnior Santos, né? Tive que colocar o Júnior Santos aqui, né? Júnior Santos que nasceu em 1997, por sinal, né? Então não viveu nos anos 90, nasceu, mas igual eu nos anos 80. Então, o que é que acontece? Esse negócio, a imagem de televisão era um ai Jesus. Tinha canais como o SBT, lá onde eu moro, o SBT não pegava mal papel, cara. Você vê a cara do Silvio Santos praticamente borrada, né? Você assistia o programa do Silvio Santos, né? Você assistia praticamente com fantasma, era uma coisa horrenda. Fora o futebol na Bandeirantes, né? Que o meu pai assistia vários jogos lá na Bandeirantes, e era assim, cara, passava um jogador chutando a bola e no mesmo tempo passava 10 jogadores chutando a bola ao mesmo tempo, porque a imagem era horrível, a resolução de imagem era uma porcaria, as emissoras não investiam em antenas. Depois elas começaram a ter antena na Avenida Paulista, no caso da Bandeirantes, que melhorou a imagem, né? A Record começou a fazer isso, a Cultura já tinha uma imagem boa, a Gazeta também, né? A Manchete, isso da época TV Manchete, depois virou Rede TV, né? Não é que virou, faliu a Manchete, e aí um grupo que é o dono da Rede TV comprou o canal e transformou em Rede TV. Bom, essa história eu falo um outro dia, né? Eu falo em lives também. E o SBT sempre teve antenas lá no bico do Jaraguá, era horrível, horrendo. A Globo sempre pegou bem, né? A Globo a gente tivemos queixa da Rede Globo, não.
Tanto é que é grande audiência, né? Então, a televisão era horrível. Música, eu tinha os fita cassete, às vezes dá uma nostalgia, quando eu gravava pagodes da Rádio Cidade, né? Na fita cassete, só que o problema é que enrolava. Velho, e as pessoas gramoniza, cara, gramoniza as tensões que a gente vivia nos anos 90. Telefone, comunicação, porra, comunicação era o seguinte: tocou uma moeda de 5 centavos para poder simbolizar uma ficha telefônica. Era uma ficha telefônica, você botava lá, você tinha que falar 13 minutos. Eu lembro até hoje que eu falava com a minha tia, 3 minutos só 3 minutos. Fala com a minha tia, oi, tudo bem, tal. E a minha mãe falava o que ela tinha que falar com elas, né? 3 minutos. Hoje você tem uma ligação praticamente ilimitada nesse aparelho aqui chamado celular, telemóvel, né? E no telefone. Porra. Fora que os anos 90 tem muita desvantagem, né? Você gosta de muita desvantagem. Era uma frase que o pessoal fala hoje do funk. O funk, também não é que eu sou a favor do funk, sou contra também. Mas hoje o pessoal fala, pô, o funk tem putaria, o funk só tem decência, velho. Olha as músicas dos anos 90, vê o canal lá do Nodi, lá do canal 90, ele faz um vídeo falando das músicas safadinhas dos anos 90. Meu, tem de música, que era Xuxa, Angélica, de vários outros cantores aí, dos anos 90, que falavam conotações de sexo, as pessoas não percebiam, fora as músicas em inglês, que tinha palavrões mais cabeludos. Acho que o funk de hoje em dia chegava a ser até um canto gregoriano, em comparação a algumas músicas dos anos 90, né? Se você for ver, era muita safadeza tinha nos anos 90, mas aí reinava a hipocrisia, né? A questão da moda dos anos 90, né? Eu particularmente, cara, eu não... essa moda que eles abordam aí na novela Verão 90, que eu vi vídeo, não assisti a novela, tá? Só vi vídeo sobre essa novela. Muitas coisas eu não vi, curiosamente não vi, né? Curiosamente não vi. A moda nos anos 90 era muito mais a questão da camisa cavada, baseada na camisa de times de basquete, né, da NBA, que estava em alta, que hoje em dia até voltou, até que eu queria ter uma. Existia outras modas também, das mulheres e tal, mas a questão de moda também, cara, hoje em dia parece que a moda vai chegar um tempo que não vai ter aquela coisa do tempo, né? Todo mundo vai vestir coisas de todos os tempos, né? Não vai ter aquela coisa mas nos anos 90 eu não via pessoal vestindo com aquela coisa sofisticada como se mostra na novela Verão 90. Eu via as pessoas se vestindo comum. Pelo menos eu estou baseando porque eu morava em periferia, né? Na época eu moro ainda no mesmo bairro de periferia, então eu via praticamente a mesma coisa sempre. Uma coisa que eu via nos anos 90, que não existe mais com a questão de lei eleitoral, era o pessoal usando camisa de candidato, né? Candidato. Quem nunca viu, né? Quem nunca teve parente ou quem nunca usou uma camisa de um candidato, né? Hoje não acontece mais, porque hoje não é permitido fazerem camisas de candidatos para brinde. Hoje é isso, infelizmente ou felizmente, dependendo do ponto de vista, foi proibido por causa de corrupção, caixa 2, essas escambau 4. Então, nos anos 90, cara, se você for analisar, muita coisa ruim. Aí o pessoal vai dizer assim, mas naquela época a gente tinha mais liberdade. Não tinha liberdade de coisa não, eu mesmo, cara, velho, naquela época eu como criança não tinha liberdade de fazer nada. Não podia ir para lugar nenhum, não tinha liberdade. Eu ficava no quarto ouvindo a Jovem Pan, cara. Eu poderia estar com amigos, estar brincando, jogando bola, não, eu ficava no quarto ouvindo a Jovem Pan. Por isso que pra mim os anos 90 não é nada bom. Os anos 90 não teve coisa boa. Nos anos 90 mesmo que eu sofri uma perseguição de uma professora, né? Em 1994 eu fui perseguido por uma professora que ela me xingava de coisas que eu não era, me xingava de que não era, né? Eu era ameaçado de expulsão no colégio. Eu sofria o Deus e o mundo naquela porcaria da escola que eu estudava, né? Eu não tinha apoio, né? Eu era humilhado, todo mundo me xingava de coisas que eu não era, né? Eu era agredido, sofria bullying, não muito, eu que ouvia bullying, que eu uso o termo de perseguição, né? Ninguém me ajudava, todo mundo me xingava, né? Na questão da escola, as pessoas me xingavam de analfabeto, só porque eu tinha algumas dificuldades em algumas coisas, né? Quando eu era mais novo. Então era uma época que a estupidez e a ignorância era predominante. Então eu não tenho saudade daquela época.
Tudo bem, 94 teve um momento máximo do título da seleção brasileira da Copa do Mundo, que eu até hoje considero uma das melhores coisas que eu vi na minha vida. Mas era no meio de um furacão, era no meio de um... Eu estava nas férias escolares, no período que uma maldita professora me xingava, me perseguia. Chegava dentro do colégio, me perseguia, me xingava de débil mental, dava gritos comigo, rasgava trabalhos que eu fazia, né? Em vez de colocar uma nota tal, ela colocava uma nota menor para me fuder. Então, os anos 90, cara, teve um lado negativo. Na minha vida não teve coisa boa não, cara. Não teve coisa boa não. Né? Teve uma época, 98, que eu fui acusado que eu estava matando aula, né? Com uma mãe de um aluno, que me acusaram, inventava que eu matava aula para ir para fliperama. E fliperama eu não frequentava porra de fliperama naquela época. Eu nunca fui para fliperama. Meus pais não deixavam ir para fliperama. Eu nunca fui para fliperama. Né? E o pessoal acusava que eu matava a aula. E primeiramente, eles falavam que 6h30, 7 horas, né, eu ia para fliperama, né? Os fliperamas naquela época abria 9 horas, abria 8 da manhã. Como que eu ia para o fliperama às 7 da manhã? É um bando de idiotas. Então, além disso, já falava que eu abusava de uma menina. Ou seja, aquela época eu vivia no meio de acusações. Tinha gente que queria que internasse, tinha gente que queria que me matasse, porque eu não estava bem no estudo, então eu não seria um peso morto. E estou falando de gente do colégio, professores, coordenadores. Né? Então eu vi os anos 90 uma coisa ruim. Eu vivia um momento de tensão, vivia um momento tenso naquele colégio. Né? Então o que acontece? Os anos 90 tem a glamorização, muita gente viveu, muita gente casou, muita gente viveu os anos 90. Tudo bem, eu vivi o meu melhor ano, final de ano foi os anos 90, que foi lá em Bauru, aquele final de ano de 98 para 99, que eu falei no Nilson Responde e tal, né, que aconteceu uma coisas inéditas lá, que eu vou falar um dia em live, né? Mas fora isso, nos anos 90, eu acabo vendo com mais coisas negativas do que coisas positivas, né? Os anos 90 teve mais uma lembrança ruim. Fora que foi a década que eu morei no Paraná também, não é uma coisa também tão ruim, mas teve muita coisa negativa naquela época. Os anos 90, comparando com agora, não é bom, né? Hoje você tem internet, hoje você comunica com o mundo. Naquela época você nem comunicava nem com a esquina. Quanto mais comunicasse, por exemplo, com a Europa, por exemplo, ou conversasse com alguém no interior. Naquela época você não tinha como comunicar com ninguém. Né? Bom, pessoal, encerrado aqui o assunto sobre os anos 90, né? Sobre essa questão da glamorização. Os anos 90 não é tão glamouroso assim, né? Eu te digo que eu passei mais coisas ruins dos anos 90 do que agora, na década de 2010, né? 2010 a 2009, né? Se você for analisar, né? Ou seja, faz o seguinte, uma dica: não fique com essa nostalgia, vivendo a sombra do passado, que o passado foi bom, o passado foi maravilhoso, o passado foi lindo, eu quero viver de novo. Não, vive o presente, cara, viva o presente, sempre vive o presente, não viva do passado, viva o presente. O presente é sempre melhor que o passado. Não fica se apegando aos anos 90, vive agora. O melhor momento da vida é o agora. O melhor momento que você está passando, que você vai passar na vida é agora, né? Esquece o passado, né? Não fica querendo voltar para o passado, porque os tempos não voltam, né? A gente não tem um DeLorean de volta para o futuro, né? A gente não tem um DeLorean que faz a gente voltar para o passado, né? A gente tem que viver sempre o presente mirando o futuro. É assim que a vida é assim que a vida toca e flui.